Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, essa semana é a semana que nós faremos a montagem e nós montaremos a cesta contadora. Então prestem atenção nas teorias que serão apresentadas, nos conceitos sobre robótica e programação e não deixem de fazer os exercícios propostos para essa semana. É muito importante que vocês continuem fazendo. Então agora fiquem com a nossa aula. Essa semana nós vamos montar e programar a cesta contadora. É como se fosse uma cesta de basquete. Nós vamos utilizar o sensor de toque e vocês verão que a bola, ao cair na cesta, de basquete, ele vai acionar o sensor de toque e permite com que apareça a pontuação no visor da V3. Antes da gente montar e programar, nós vamos fazer o passo do conectar. Então vamos lá. A tecnologia nos esportes já é uma realidade. Elas podem ser encontradas nas estruturas e gerenciamento dos estádios e instalações internas e externas. E também inclui máquinas de treinamento virtual, software, calçados e roupas para os atletas. Técnicos e treinadores também podem desfrutar de vários recursos tecnológicos. Por exemplo, coletar dados de jogos e treinamentos e assim proporcionar melhor rendimento para a sua equipe ou para o seu atleta individualmente. Eu venho trazendo aqui para vocês alguns exemplos de como a tecnologia se faz tão presente e já é tão necessária em alguns tipos de esportes, mas nós temos em vários outros, são apenas alguns exemplos. Por exemplo, no atletismo, em provas de atletismo, o controle eletrônico ele é utilizado na medição de tempo. E assim a gente consegue obter medidas muito precisas. Isso seria impossível se o tempo fosse marcado manualmente, uma pessoa ligando e desligando o cronômetro, porque a gente tem aquele delay, o erro feito manualmente. Agora, através de sensores e através de controle eletrônico, isso é feito muito mais certo, correto e é feito muito mais rápido e muito mais eficiente. Nós temos também outros esportes, por exemplo, como vôlei e futebol americano, que se utilizam de super câmeras que são instaladas nessas quadras e podem auxiliar a arbitragem a corrigir erros e esclarecer dúvidas, porque elas transmitem imagens gravadas em alta definição. Na Copa do Mundo, aqui do Brasil em 2014, foram utilizados já sensores eletrônicos na bola e na trave para confirmar se foi realmente gol. Esses equipamentos são compostos por um dispositivo colocado na própria bola e um sensor eletrônico instalado nas traves. Nós temos também, agora nos jogos de futebol, foi utilizado na última Copa e é utilizado em alguns campeonatos, o VAR. E ele tem por objetivo ajudar o árbitro central no campo do jogo a tomar decisões em lances considerados duvidosos. Ele pode parar o jogo, pedir o auxílio do VAR, onde tem vários técnicos que ficam monitorando as imagens. Essas imagens são transmitidas para ele novamente e ele pode tomar a decisão se foi impedimento, se foi ou não gol, se foi ou não pênalti. E nós temos também uma bola de basquete chamada inteligente. Por quê? Ela tem um sensor que pode aperfeiçoar arremessos. A própria bola exibe as orientações necessárias aos jogadores e permite ao atleta melhorar a precisão de suas jogadas. Isso é utilizado geralmente nos treinamentos, onde é dado como se fosse um relatório para esse atleta, para esse jogador, para ele ver onde ele pode melhorar e o que está sendo bom ou não. Então, na nossa aula, nós vamos construir um modelo de uma cesta contadora. Ela possui um sensor de toque que contabiliza os pontos quando uma bolinha de papel acerta esse sensor de toque. Chegou a hora da gente programar a nossa cesta contadora. Eu abri aqui o programa que a gente sempre utiliza para fazer a programação dos nossos robôs. E sempre que a gente quer começar um novo projeto, a gente vem aqui em adicionar projeto nesse maisinho na parte superior do programa. Eu já abri aqui um projeto e escrevi aqui do lado o que eu quero programar hoje. Programar a cesta contadora para que ela contabilize a quantidade de acertos e mostre a contagem no visor da V3. Observem que aqui
na lateral, embaixo à direita, nós só temos nessa montagem um sensor de toque que está conectado à porta número 1. Então vamos lá? Olha só, inicialmente nós faremos a nossa programação dentro de um ciclo que fica na paleta laranja, o bloco ciclo, porque nós queremos que toda vez que for apertado o botão de toque, ele conte um ponto. Então nós vamos fazer toda a programação dentro do ciclo. Nós temos o sensor de toque, então a gente vem aqui no laranja, pega o bloco esperar, porque nós vamos configurar esse sensor de toque. Sensor de toque, comparar estado. Vamos selecionar a opção número 2, que quer dizer pulsado. Quando ele for apertado e soltado, der um pulso. Ele já configurou para a porta número 1. Então, quando o sensor de toque for pulsado, quando algo apertar e soltar, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar, né, para programar essa montagem, blocos diferentes que nós ainda não utilizamos. Então, prestem atenção. Na paleta vermelha, nós temos um bloco chamado variável, é esse primeiro bloco aqui. E nós iremos utilizá-lo hoje. Vamos colocar aqui dentro do ciclo ao lado do bloco que nós configuramos o sensor de toque. E nós vamos configurá-lo assim. Embaixo disso que parece uma maletinha, o desenho de uma maletinha, nós vamos selecionar a opção ler numérico. Primeiramente, ele vai ler. E aqui em cima, nós vamos colocar o nome que a gente quer. Nós vamos adicionar uma variável com o nome contador. Em seguida, a gente adiciona aqui também no bloco vermelho um bloco chamado matemática. É o quinto bloco. E aí a gente coloca aqui ao lado do bloco variável. A operação será adicionar. Nós podemos colocar vários aqui, como vocês podem ver, mas nós utilizaremos a adicionar. Nós vamos ligar um fio de dados do bloco anterior, que é o bloco variável, até o bloco matemática na letra A. O B, ele vai ficar o número 1 mesmo. E aí a gente adiciona outro bloco variável depois desse bloco matemática. Veja que a variável aqui ele já colocou, que é o contador. Embaixo dessa maletinha nós vamos escrever numérico. E aí a gente liga o sinal de igualdade, que é o resultado, até a variável escrever numérico. Em seguida, a gente adiciona um outro bloco variável. Vamos colocar aqui ler numérico. Veja que a variável aqui em cima também já está contador. E adicionamos também um bloco verde chamado monitor. A esse bloco verde, nós vamos configurar aqui texto, pixel. Vamos colocar aqui onde está escrito Mindstorm, a opção conectado. E no ar aqui nós colocamos o tamanho da letra, opção número 2. Nós vamos ligar essa variável aqui, esse último bloco variável, até o T do monitor. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Eu vou adicionar aqui, depois do bloco monitor, um bloco de som, só para a gente saber que ele executou essa programação aqui. Essa programação faz com que toda vez que o botão de toque for acionado, ele contabilize um ponto, porque aqui no bloco matemática, na letra B, nós temos o numeral 1. Então, toda vez nós temos a soma, adicionar um ponto, porque o B está com o numeral 1. Então, toda vez que o sensor de toque for adicionado, ele vai adicionando um ponto ao ponto que já estava sendo registrado no visor da V3. Agora, se eu quisesse que contasse, por exemplo, de 4 em 4, eu teria que, em vez de deixar 1 aqui, deixar o número 4, porque aí toda vez que eu acionasse o sensor de toque, ele contabilizaria de 4 em 4 pontos. Apertei uma vez o sensor de toque, 4 pontos. Apertei novamente, 8. De novo, 12. Entenderam? Eu coloquei aqui esses dois blocos que nós utilizamos na nossa programação. O primeiro é um bloco variável, mas nós temos aqui a opção ler numérico. O segundo também é um bloco variável, mas nós temos a opção escrever numérico. Qual a diferença dos dois?
Ambos os ícones são variáveis, eles armazenam ou leem algum valor, que pode ser numérico, lógico ou de texto. Então, o primeiro ícone aqui, o bloco variável ler numérico, ele é uma variável de leitura de dados. Ele vai ler os dados que foram apresentados na programação. E a variável escrever numérico, ele escreve ou guarda os valores e resultados de alguma operação matemática que foi realizada na programação. Essa é a diferença de cada um deles. A nossa programação ficou dessa forma. Mas ele pede depois, eu até abri aqui um novo projeto, porque ele pede para a gente programar a cesta para que ela contabilize e mostre no visor da V3 apenas os pontos dos jogadores nos primeiros 15 segundos. Como a gente faz isso? Vocês estão vendo aqui que está tudo dentro do bloco ciclo, tá? E a opção do ciclo está ilimitada, ele vai contar os pontos até que eu pare a programação ou desligue o bloco EV3. Mas eu quero somente em 15 segundos, então eu tenho que alterar aqui essa programação. Eu clico aqui embaixo dessa seta onde está escrito ilimitado e vou colocar a opção, aqui ó, a última opção, tempo. E aí eu vou colocar quanto tempo eu quero, no caso seriam 15 segundos, tá? Então ele vai fazer a contagem dos pontos apenas em 15 segundos, ok? Então essa programação aqui que vocês têm que registrar aí na página 7, que ele pede aí para vocês registrarem. Então olhem só, oitavo ano, essa aqui é a nossa cesta contadora, ela tem apenas um sensor de toque aqui, estão vendo? Então quando a bola atingir aqui a cesta, ela vai tocar nessa parte verde aqui. Quando essa parte verde abaixar, ele toca o botão do sensor de toque, esse botão vermelho do sensor de toque. E assim executa a programação. Vou fazer uma vez com o dedo para vocês observarem. E com uma bolinha de papel. Observem o visor da V3 que está em 5, quando a gente aperta novamente, muda para 6, 7 e assim por diante. Então, é possível ver que a cesta contadora faz corretamente a programação que nós criamos. Chegou a hora de vocês responderem os exercícios da página 6 e 7 do fascículo. Se você está com seu fascículo em casa, responda diretamente no fascículo. Se não está com o fascículo, copie as perguntas para uma folha avulsa e em seguida dê a sua resposta. Na próxima semana nós faremos a correção. Página 6. Ele trouxe a programação que a gente executou e ele diz o seguinte: o que deve ser alterado no programa para que a cesta some 4 pontos cada vez que o jogador acertar uma bola? Como essa alteração pode ser feita? Qual a diferença entre esses dois ícones? O que faz cada um deles? Na página 7, nós temos como programar a cesta para que ela contabilize e mostre no visor da V3 apenas os pontos dos jogadores nos primeiros 15 segundos. E depois, escrevam o desenho no espaço abaixo um esquema da lógica para resolver esse problema. O problema que ele deu acima, tá, pessoal? O problema para a cesta contar apenas nos 15 segundos. Vocês não precisam desenhar, vocês podem escrever a programação que a gente fez, tá bom? Eu espero que vocês façam os exercícios com bastante atenção, não deixem de fazer, não deixem em branco, porque vocês continuarão aprendendo sobre robótica e programação. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!